Olá pessoal, bem-vindo de volta aí a mais uma videoaula de resistência dos materiais avançados. Eu sou o professor Rafael, né? Vou estar contigo aí até o final dessa quarentena, produzindo materiais. Então fique à vontade para mandar suas dúvidas via AVA, via o grupo da disciplina, tá? E vamos seguindo. Hoje eu preparei uma revisão relativa aos tópicos tratados aí na seção 1.1 do material didático, que fala sobre características geométricas de superfícies planas. Este assunto foi tratado, né, presencialmente pelo professor Breno, né? Então, considerando a sua importância para o andamento da disciplina, eu trouxe esse vídeo com uma forma de revisão. Então, vai ser feita uma análise teórica do assunto e exercícios para praticar. Então, espero que vocês gostem e vamos em frente. A gente vai revisar a respeito do que seria o momento estático. Né? O momento estático ele pode ser definido de forma semelhante, né, à definição de momento de uma força em relação a um eixo qualquer. Então, definindo aí momento estático de um elemento de superfície, a gente pode dizer que o momento estático é dado pelo produto, né, da área aqui, né, pela distância que separa de um eixo de referência. Né? Em relação ao eixo x, nós temos essa distância y. Se for em relação ao eixo y, nós temos essa distância x aqui. Então, o momento estático em x é dado, né, pela distância que separa em relação ao eixo x, no caso a distância y, vezes a área. Né? No caso aqui nós estamos tratando de um elemento infinitesimal de área dA. E o momento em relação ao eixo y, aqui tem essa distância aqui, que o separa, né, vezes esse elemento infinitesimal de área. Também, né, quando nós temos uma superfície aí qualquer complexa, né, a gente quer determinar o momento estático de toda essa superfície, né, a gente pode fazer a somatória, né, de todos os elementos estáticos, né, de todos os momentos estáticos dos elementos, perdão, dessa superfície, e que somados, né, vão formar a superfície total. O que eu quero dizer? Né? Então, quando a gente faz essa análise, a gente pode aplicar a solução de integral, né, que é a soma, né, de todos os elementos de área. Partindo para a solução, nós temos, né, que o momento, né, em relação a x, a gente pode aplicar que é a somatória, né, de todos os momentos estáticos dos elementos de superfície que formam a superfície total. Então, vai ser a integral, né, de área y dA e o momento em relação a y é a somatória de A de x dA. Tá? Então, para uma superfície arbitrária, aí, o momento estático dela é definido como essa somatória aí, individual, né, de todos os momentos estáticos. Aí a gente tem que aplicar essa solução aqui. Qual que é a unidade de medida de momento estático? Okay? A gente tem que essa distância y aqui ela tem unidade de comprimento L. A área ela tem unidade de comprimento ao quadrado. Né? Então, a unidade de momento estático vai ser L ao cubo. Pode ser centímetro ao cubo, metros cúbicos, tá? Centímetros cúbicos ou metros cúbicos, tá? Depende da unidade, se é centímetros, milímetros, tá? Mas enfim, é uma unidade de comprimento cúbica. Indo para uma análise mais simplificada, né, de uma figura conhecida, que é composta de várias figuras, a gente pode também aplicar uma simplificação que seria a somatória dos momentos estáticos de cada figura. Por exemplo, dando um zoom aqui nessa figura, nós temos que ela, né, a sua superfície total ela é composta, né, desse retângulo maior aqui, desse retângulo aqui e desse outro retângulo, né, que tem áreas diferentes. Então, o momento estático pode ser calculado a partir da somatória dos momentos estáticos de cada figura. Aqui ao lado tem essa representação. Então, considerando o momento estático em relação a x, a gente vai ter aqui para figura A1, né, a distância do seu centroide, né? Então, esse YCG aqui, a gente vai ver mais adiante como determina, né, esse
essa distância do centroide. Então, a gente tem que o momento estático da figura 1 é dada, né, pela distância da área até o eixo de referência, que é o eixo x, e essa distância é o centroide, tá? Vezes a área. E assim segue. Para a figura 2 é a distância, né, do centroide até o eixo de referência vezes a área da figura 2, e assim vai. E no final, né, calculados os momentos individuais, a gente soma e obtém o momento estático dessa superfície composta por várias figuras. Em se tratando aqui de uma figura, né, de uma superfície, né, cuja área, né, ela tem aqui um vazado, a gente pode calcular os momentos estáticos da figura completa, considerando que não há essa ausência aqui de área, né, e depois a gente calcula o momento estático dessa figura, né, vazada aqui, e faz a subtração, né, o momento estático da figura 1, que inclui toda a superfície, né, e depois subtrai o momento estático dessa figura aqui do centro. Tá? Então, é dessa forma. E agora, né, a gente vai fazer uma outra análise, que é considerando aí, né, se o corpo for dividido em partículas mínimas. Né? Então, o que seria essa divisão? Né? Essa divisão é necessária para a gente entender o que se denomina de centroide. Então, anteriormente, eu comentei, né, quando nós temos figuras compostas, que formam superfície única, a gente utiliza o eixo, né, a distância do eixo, a área da figura, né, o eixo de referência, né, a distância entre a área da figura e o eixo de referência, a gente usa a coordenada do centroide. Então, para a análise do centroide, a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai analisar um corpo qualquer aqui, né? E a gente vai dividi-los em partículas mínimas. Se a gente fizer essa análise, a gente percebe que todas essas partículas mínimas elas ficam sujeitas à ação da gravidade. Né? Então, a gravidade ela tem uma aceleração, né? Considerando aqui, para baixo. Então, todas essas partículas feita, né, ela está sujeita a uma força vertical que atua de cima para baixo. Então, todos os pontos aqui, todas as partículas estão sujeitas. A resultante de todas essas forças verticais aqui que agem, né, elas são paralelas entre si, certo? Né? E a gente chama isso de força-peso. Ela constitui, né, o peso do corpo. Se a gente mudar esse corpo aqui de posição, né, aplicando uma rotação, por exemplo, ele vai permanecer sempre sujeito à ação da gravidade. Né? Isso significa que as forças verticais, né, elas girarão em relação ao corpo, mas elas vão sempre continuar paralelas e de cima para baixo. E o ponto onde se cruzam, né, as resultantes dessas forças paralelas, né, qualquer que seja a posição desse corpo aqui, a gente vai chamar de centroide. Então, portanto, né, a atração que a Terra ela exerce sobre um corpo, a gente chama aí de corpo rígido, né, que a gente não está considerando que ele sofra deformação, ela pode ser representada por uma única força P, e essa força P a gente chama de força-peso, tá? Força-peso, e é aplicada no centroide da peça. Tá? A gente chama centroide, baricentro, tá? Então, vocês podem encontrar em materiais aí baricentro, centroide ou CG, que é centro de gravidade. Tá? Então, a gente pode também ter, né, uma situação em que esse centroide fica localizado dentro, como nesse caso aqui, ou fora dessa superfície. Tá? O centro de gravidade de uma superfície plana, ele por definição, a gente pode usar aí o ponto de coordenada x, cg e y, cg. Tá? Vou limpar aqui para a gente verificar as equações que determinam, né, esse ponto de coordenada y, cg e x, cg. Então, o x, cg, que é a coordenada, né, x do centroide, tá? Vou usar CG, que é a simplificação de centro de gravidade, que é a mesma coisa, pode ser obtida, né, pela razão entre
o momento estático em relação ao eixo y. Meu y aqui está aparecendo um x. Vou usar o y cursivo que fica mais fácil. Em relação ao eixo y dividido pela área, tá? da superfície. Reescrevendo isso, a gente pode colocar da seguinte forma. 1 sobre A é igual, né, a integral de AX dA. Tá? Lembrando que essa parcela aqui é o momento estático, né, em relação ao eixo de referência y. Analogamente, né, o YCG, arrumando aqui, o YCG é dado, né, pelo momento estático em relação ao eixo de referência x, dividido pela área, que pode ser reescrito como 1 sobre A. Né, eu estou tirando, né, o A aqui de dentro da integral, jogando para fora, né, porque é uma constante, a área total, né, integral, né, somatória de y dA. Então, essas são as equações que nos dão, né, qual que é a distância do centroide, né, da figura até o eixo y escolhido, né, arbitrariamente. E aqui nós temos também a distância do centroide da figura até, né, o eixo x, que é escolhido aí arbitrariamente. Tá? Onde mx e my são os momentos estáticos em relação ao eixo x e y, respectivamente, e A é a área da figura. Tá? Então, em se tratando aí de áreas compostas por várias figuras, como esse caso aqui, né, o centro de gravidade, né, da superfície pode ser expresso por essa expressão. Né? De forma semelhante que a gente fez, a gente vai calcular, né, os momentos estáticos de cada figura. Né? Então, tem essa somatória. Então, aqui nós temos a área 1, a área 2, a área n. Né? Então, a gente faz a somatória de todas as áreas, né, multiplicadas aí pelos seus eixos, pelas suas distâncias em relação aos eixos de referência, dividido pela área. Então, essa expressão aqui é muito idêntica à outra. Né? Então, a gente tem aqui que o m sobre y dividido por A é igual ao xCG. Tá? Então, a gente faz essa somatória. No exercício fica mais claro de visualizar isso. Analogamente, a gente faz isso em relação aqui, né, ao eixo do centroide aqui. No caso aqui seria a distância, né, do centroide da figura até o eixo x escolhido. Tá? Então, vamos agora analisar alguns centroides de figuras conhecidas. Então, feito esse procedimento para várias figuras conhecidas, a gente tem, né, por exemplo, aqui para o retângulo, né, a coordenada x do centroide é a base, né, dividido por 2. Então, essa é a coordenada x. A coordenada y é a base, é a altura dividido por 2. É uma figura bem simétrica. Né? Quando vamos para o triângulo, né, nós temos aqui que o xCG é a dimensão da base dividido por 3 e o y é a altura dividido por 3. O círculo, né, considerando aqui, né, como nosso eixo de referência que coincide com o centro da circunferência, né, as coordenadas x e y do centroide vão ser, né, o próprio centro do círculo. Para o trapézio, nós temos as expressões por um quarto de círculo, por seno de círculo. Então, para as figuras geométricas, né, mais conhecidas e aplicadas aí dentro da engenharia, vocês podem encontrar já as equações do centroide determinadas. Okay? Mas eu trouxe um exemplo, né, como a gente chegou nessa equação, por exemplo, para o retângulo. Tá? Então, vamos fazer esse exercício. O exercício ele fala assim, né? Determinar o centroide do retângulo em relação ao eixo x que passa pela sua base. Então, ele está querendo, né, que a gente calcule a coordenada, né, YCG. Né? Seria, no caso, né,
a distância, né, do centroide da figura até o eixo x. Então, aqui nós estamos, né, quando nós estamos referenciando ao eixo x, a gente está querendo saber o YCG, né, a coordenada y do centroide da figura. Tá? Então, vamos lá. Analisando essa figura, né, a gente tem aqui um elemento infinitesimal de área do retângulo, né, cuja área é dA. Né? A gente pode lembrar que a área do retângulo total, né, no caso da figura total aqui, é a base D vezes a sua altura H. Né? E qual que é a área desse elemento dA? Né? A área desse elemento dA é a dimensão B, né, vezes essa altura que a gente chamou aqui de dy. Então, nós já temos uma observação. Né? O momento estático para essa figura aqui, né, como a gente está tratando em relação ao eixo x, lembrando lá que o momento estático em relação a x é igual, né, à integral da área y dA. Ok? Reescrevendo em termos da figura como um todo, a gente pode dizer que o momento estático é a integral que vai, aqui considerando aqui como zero, até h. Né? Então, a gente está fazendo a soma, né, de todos os elementos infinitesimais até h. Então, vai ser de 0 a h vezes y, a coordenada y, vezes dA. dA a gente definiu que é b vezes dy. Vai ser b vezes dy. Resolvendo essa integralzinha aqui, a gente pode, né, ter como o momento em x é igual, né, a y ao quadrado sobre 2, vai ficar y ao quadrado sobre 2 vezes b. b é uma constante, né, que é a dimensão aqui da base da nossa figura, vezes b. Ok? Essa integral é a integral definida, né, então ela vai de 0 até h. Resolvendo aí, a gente tem a seguinte expressão. No lugar de y, né, a gente vai substituir h e vai subtrair depois, né, essa mesma expressão com um zero aplicado. Então, vai ser h ao quadrado vezes b dividido por 2 menos 0 vezes b dividido por 2. Aqui nós vamos ter, né, a expressão que vai ser 0. Né? 0 vezes b é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então, o momento estático dessa figura, mx, é igual a h ao quadrado vezes b dividido por 2. Então, isso aqui vocês podem até encontrar em tabelas. Tá? Então, trazendo isso aqui para essa página, para ficar mais fácil. Então, o momento em x é igual a b vezes h ao quadrado dividido por 2. Como ele quer o centroide em relação a x, então ele está querendo o YCG. O YCG, como a gente lembra, é o mx, momento estático, x, dividido pela área da figura. Okay? Então, a gente acabou de determinar que o mx é b vezes h ao quadrado dividido por 2. Sabemos que a área dessa superfície quadrada, dessa superfície retangular, é base vezes altura, b vezes h. Fazendo as devidas simplificações, a gente pode, né, eliminar esse b com este b e esse expoente aqui com este, e nós ficamos como a coordenada YCG como h
dividido por 2. Então, essa é a resposta. Se a gente analisar aquela tabelinha anterior que eu passei, a gente observa essa resposta como sendo a fornecida. De modo análogo, a gente pode calcular, né, a coordenada XCG. Tá? Então, pode ficar como uma atividade aí para você praticar. Ok? Esse outro exemplo, ele traz, né, uma figura, né, composta, né, uma superfície composta, cuja área total, né, se a gente analisar aqui, essa área riscada, né, a gente tem dois vazados. Né? A área 1 ela é composta, né, da área 2, que é um vazado, e a área 3. Para a gente determinar o CG, né, aqui nesse caso, o exercício ele quer, né, o nosso YCG. Então, vamos calcular, né, a coordenada do centroide com referência ao eixo X. Então, para a gente determinar isso, a gente tem que calcular, né, o nosso momento estático mx dividido pela área. Lembrando, né, quando nós temos figuras compostas, a gente calcula o momento estático das figuras individuais. Se for áreas vazadas, a gente subtrai do momento estático total. Tá? E essa área também a gente subtrai as áreas vazadas e assim determinamos o momento estático. Então, fazendo dessa forma, vamos começar calculando a área A da figura. A área A da figura ela é a área 1 menos a área 2 menos a área 3. Então, a área 1 menos a área 2 menos a área 3. Assim, temos que a área 1 é dado por essa dimensão vezes essa altura. Então, a área 1 é dada por 8 vezes 15. A área 2 é dada por essa dimensão aqui, que é 4, vezes essa altura aqui, que é 6. Né? Então, vai ficar 4 vezes 6, menos a área 3, que é 4 vezes 3. 4 vezes 3. Fazendo a multiplicação e depois as subtrações, nós chegamos, né, considerando aqui as dimensões em centímetro, nós vamos ter 84 centímetros quadrados, tá? Considerando a área ranhurada aqui da figura. Vamos para os cálculos dos momentos estáticos das figuras individuais. Vamos calcular aqui da figura 1 total. Então, o momento estático da figura 1, a gente tem como referência, né, o eixo X. Então, a coordenada que vai ser utilizada aqui, né, lembrando que o momento estático é dado, né, pela distância do centroide da área multiplicado pela área em análise. Então, a distância do centroide da área 1, a gente tem como sendo essa coordenada aqui. Tá? Então, o exercício já calcula. Como que eu obtive esse valor? Né? Esse valor é dado pelaquela expressão que a gente acabou de determinar. Né? Por se tratar de uma figura retangular, né, a coordenada aí, YCG é h dividido por 2. Então, a figura 1 ela tem como altura h15. 15 dividido por 2, 7,5. Então, a coordenada YCG já foram simplificadamente colocadas aqui, mas elas se baseiam nessa equação. Então, cada figura ela vai ter, né, uma distância do seu centroide em relação a x, e eles já foram determinados considerando como sendo uma figura retangular. Então, podemos já aplicar a equação do momento estático aqui. Então, o momento estático vai ser o YCG1 vezes a área 1. Tá? O YCG1 é 7,5 e a área 1 é 8 vezes 15. 15
que vai nos fornecer, né, um momento estático de 900 centímetros cúbicos. Fazendo isso de modo análogo para cada uma dessas figuras, a gente vai ter o momento estático da figura 2, que vai ser 240 centímetros cúbicos, e o momento estático da figura 3, que será 42. Então, pegamos para a figura 3 essa coordenada aqui, multiplicamos por sua área. A área da figura 3 foi 4 vezes 3. Tá? E assim segue para as demais. Então, nós já temos as condições de obter, né, o momento estático da figura, né, considerando, né, a subtração dessas áreas vazadas. Vindo aqui para essa outra tela, a gente traz as informações. A área A foi de 84 centímetros quadrados. Agora, o cálculo dos momentos estáticos, né, a gente tem que o momento mx para a figura é dado, né, pelo momento estático x1, ou seja, da figura 1, menos o momento x da figura 2, menos o momento x da figura 3. Se a gente substituir esses valores obtidos, a gente vai ter que o momento estático será igual a 618 centímetros cúbicos. Tá? Agora, a gente tem condições de calcular, né, a coordenada YCG do centroide, que é mx dividido por A, que será 618 dividido por 84. Aqui é centímetros cúbicos, aqui, né, é centímetros quadrados. Então, o YCG será de 7,36 centímetros. Então, essa é a resposta do exercício. De modo a obter o XCG, a gente obteria, né, o momento estático MY. Tá? Então, faríamos em referência agora essa distância aqui. Tá? Então, fica como exercício para que vocês possam praticar. Trouxe outro exercício aqui, considerando uma figura composta mais complexa. Nós temos essa área rachurada aqui, né? A gente pode verificar que ela tem esse vazado aqui e nós temos esse semicírculo. A gente pode visualizar essa figura aqui, né, considerando que ela fosse uma figura retangular, que foi subtraído dela, né, esse triângulo aqui e esse semicírculo. Então, a gente pode considerar que a área total, considerando se fosse uma figura completa, né, seria, né, a área total seria essa distância aqui, que seria 6 mais 6, 12, né, vezes essa altura aqui. Então, uma figura de 12 por 6, aí, um retângulo, né, na qual foi retirado, né, essa área aqui que eu vou chamar de área do semicírculo e essa área do triângulo. Então, a área rachurada, né, vou colocar a área rachurada, que é a área dessa figura, é essa área do retângulo completo, menos a área do semicírculo, menos a área do triângulo. Então, essa é a equação para determinar a área. Neste caso, as coordenadas. Então, ele está querendo que a gente calcule o XCG e o YCG. Pode ser feito esses cálculos, né, utilizando uma tabelinha, né, onde se preenche esses valores e os cálculos ficam de forma mais organizada. Tá? A gente vai fazer um exercício mais adiante utilizando a tabela. Para este exercício, né, considerando a pequena quantidade de figuras, vou utilizar, né, ainda o cálculo sem o uso de tabelas. No material didático, vocês podem encontrar, né, uma tabelinha padrão para cálculo, né, das coordenadas do centroide, que pode ficar um pouco mais organizado. Mas vamos lá. Então, a gente já tem que, para calcular o XCG, a gente tem que encontrar o MY, que é o momento estático, MY, dividido pela área rachurada. E o Y
CG é o mx dividido pela nossa área rachurada. Tá? Então, vamos seguindo a nossa análise. Lembrando, pessoal, que rachurado, né, começa com H. Tá? Estou colocando um Rzinho aqui, mas apenas como referência direta. Né? Seguindo a análise, a gente precisa agora, né, determinar o MY, o MX e também, né, os valores aqui das áreas do semicírculo e do triângulo. Então, já determinamos a área, né, que é 56,72 centímetros, né, a área rachurada. Agora a gente vai calcular os momentos estáticos MX e MY. Primeiro, em relação ao momento estático MX, a gente tem que usar, né, considerando a nossa teoria, né, nós temos uma figura, ela tem um eixo Y aqui e tem, né, o eixo X aqui. O momento estático MX vai utilizar, né, essa dimensão Y aqui, tá? Essa distância. Né? O momento estático em relação ao eixo Y, a gente vai usar essa coordenada aqui, X. Então, para essas figuras aqui, a gente precisa determinar um momento estático para essa, né, cuja distância em relação ao eixo referência aqui depende, né, de cada tipo de figura. Né? Nós temos aqui um triângulo, nós temos aqui um retângulo maior, então a gente tem que utilizar aquela tabelinha anterior, né, para lembrar como que se obtém essa distância aqui. Né? Então vamos seguindo aqui. Se for para um retângulo, né, considerando aqui essa figura maior, né, então vamos calcular o momento estático para a figura maior, considerando que não houvesse, né, esses rasgos aqui. Então, o momento estático seria a área total aqui, base vezes essa altura. A base vale 12, a altura vale 6. 12 vezes 6. Multiplicado, né, como é um triângulo, né, a distância dessa área total aqui, né, em relação ao eixo de referência, a gente usa, né, aquela relação do centroide, né, para o retângulo, que é H dividido por 2. Então, vai ser, né, 6 dividido por 2, que vai dar aí, né, 216 centímetros cúbicos. Limpando aqui, vamos para o caso desse triângulozinho aqui. Tá? Então, o momento estático X do triângulo é a área do triângulo vezes a distância, né, do centroide desse triângulo até o eixo de referência. Aqui ele já informou, né? Então ficou fácil para nós. Então ficou 4, né? Deu essa distância 4. Então vai ser base vezes altura, 3 vezes 6 dividido por 2 vezes essa distância aqui, que é o YCG do triângulo. Né? Então, vai ser igual a 4. Né? Vezes 4, que vai dar 36 centímetros cúbicos. Vamos agora para o semicírculo. Aí, para o semicírculo, a gente tem que utilizar, né, aquela tabelinha lá. Vamos olhar aqui para o semicírculo, qual que é o cálculo. Né? Para o semicírculo, nós temos que o YCG é 4R dividido por 3π. Então, essa coordenada dele, 4R dividido por 3π. Então, o momento estático X do semicírculo é a área do semicírculo, πr ao quadrado dividido por 2. Então, vai ser o raio, né, é dado por 2. Então, vai ser π vezes 2 ao quadrado dividido por 2, vezes a distância aqui, né, que é 4R dividido por 3π, né, 4
o R é 2, dividido por 3π. Lembrando que isso aqui a gente obteve lá, né? O YCG para o semicírculo. Então, nós temos como resultado 32,37 centímetros cúbicos. Já obtemos, né, as informações necessárias para calcular o YCG da figura rachurada. Nós já temos os momentos estáticos da figura considerando completa, né? Então a gente subtrai desse valor as áreas vazadas, né? E a gente tem o nosso MX e nós já temos a área rachurada aqui. Então a gente pode calcular, vamos calcular o MX da área rachurada para depois calcular o YCG. Então o MX, né, vai ser igual ao MXC menos o MX do triângulo menos o MX do semicírculo. O MX da figura rachurada vai ser igual a 147,63 centímetros cúbicos. Bom, agora sim, agora a gente pode calcular, né, a coordenada YCG. Então, lembrando, né, mais uma vez que o YCG é dada pelo MX dividido pela área. O MX que acabamos de calcular foi 147,63 e a área foi 56,72. Realizando o cálculo, o YCG vai ser 2,6 centímetros. Então, dessa área rachurada aqui, né, o YCG vai estar, né, localizado a mais ou menos aqui, ó, nessa distância, nessa altura, né? Nessa altura aqui, tá? Então vai estar nessa altura. Agora a gente vai verificar em qual região, né? Aqui em relação ao eixo X que vai estar. Então a gente já sabe que vai estar mais ou menos aqui, né? 2,6. Então para a gente calcular agora a coordenada XCG, a gente faz o mesmo procedimento, né? Lembrando que a área a gente já tem, né? Que é 56,72. Então nós não precisamos repetir porque a área é a mesma. Agora vamos só calcular os momentos estáticos em relação ao eixo Y. Então agora a gente vai usar qual coordenada? A coordenada, né, que seria x aqui. Então o MY é, né, a área vezes, né, a coordenada x. Tá? Isso para cada figura. Então a gente, de modo análogo, vai realizar os cálculos para cada uma dessas figuras, né? Considerando a figura completa, né, nós temos que o momento estático y da figura completa é a área dela, 6 vezes 12, vezes, né, a coordenada x do centroide. Então seria essa distância aqui, para essa figura aqui. Então essa distância aqui, lembrando que é um triângulo completo, é base, a distância, dividido por 2. A base é 12, dividido por 2 é 6. Né? Aqui nessa figura fica fácil porque nós já temos todas as coordenadas bem definidas. Né? Mas se não soubéssemos aqui olhando na figura, a gente poderia aplicar, né, as equações para aquelas figuras conhecidas. Então, a coordenada aí x, CG da área completa, é 6, né? 12 dividido por 2, que vai resultar, né, no momento estático de 432 centímetros cúbicos. O momento estático y do triângulo é a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, 3 vezes 6 dividido por 2, multiplicado aí, né, pela coordenada y, coordenada x, CG nessa figura. Né? Então, a gente precisa lembrar que é a distância x dividido por 3. Para quem não lembra,
pode consultar essas tabelinhas que fica fácil, né? Então, o nosso XCG é a base, né, do triângulo, considerando que o nosso triângulo está invertido, né? Então, o nosso triângulo está assim na nossa análise. Então, a nossa base aqui vai ser o nosso B, né? Aqui é o nosso H, mas de qualquer forma vai ser essa dimensão dividido por 3. Então, vindo aqui, nós temos a seguinte forma, né? Essa dimensão aqui dividido por 3 vai dar 1, né? Então, essa multiplicação dividido por 2 vezes 1, que vai ser igual a 9 centímetros cúbicos, né? 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9. 9 vezes 1, 9. Vamos seguindo agora para o momento estático em relação ao eixo Y do semicírculo, né? Que é igual a essa área aqui, né? πr ao quadrado sobre 2, então vai ser π vezes 2 ao quadrado dividido por 2. A coordenada aqui é essa distância, né? Essa distância vai ser 2 mais 6, 8. Né? Então, nós temos aqui 50,26 centímetros cúbicos. Então, o nosso MY, né, fazendo a subtração aqui, né, 432 menos 9 menos 50,26, nós chegaremos a 372,73 centímetros cúbicos. Vamos calcular o nosso XCG, né? Nosso XCG, vou apagar aqui para sobrar espaço. Nós temos que será, né, XCG é o nosso MY dividido por A. Então, 372,73 dividido por 56,72 vai dar o nosso XCG igual a 6,57 centímetros. Então, está nessa posição aqui. 6,57 vai estar mais ou menos aqui. A gente viu que o nosso YCG deu 2,6. Então, para essa figura aqui, né, o centro de gravidade ou o centroide vai estar mais ou menos nessa posição. Se fosse uma figura completa, né, estaria bem nessa posição aqui. Então, é dessa forma. Então, se a gente quisesse equilibrar essa peça, né, para que permanecesse estática, ela estaria, né, equilibrada neste ponto aqui. Seguindo a nossa aula, né, vamos falar um pouquinho agora de momento de inércia, né, de uma figura plana. Né? O momento de inércia de uma figura ou superfície plana em relação ao eixo de referência pode ser definida, né, por essa integral de área, né, dos produtos dos elementos de área que compõem a superfície, né, pelas suas respectivas distâncias a um eixo de referência. Tá? Então, no caso aqui do momento de inércia de área em relação a x, né, seria a distância y ao quadrado, né, vezes a área. E em relação ao nosso eixo y, seria x ao quadrado vezes dA. Tá? Então, só relembrando aí, né, que o momento de inércia de uma superfície plana, né, é a integral de área, né, dos produtos dos elementos de área dA, que compõem a superfície, pelas suas respectivas distâncias ao eixo de referência elevado ao quadrado. Analisando aqui, né, essa distância y, ela tem dimensão de comprimento, aqui está elevado ao quadrado. Tá? Então, o comprimento ao quadrado vezes a área, né, ela é, por natureza, né, comprimento ao quadrado. Então, o momento de inércia é comprimento elevado à quarta. Então, é centímetro à quarta, metro à quarta e assim vai. Tá? Então, essas são as unidades do momento de inércia. Mas para que serve, né, esse momento de inércia? Então, o momento de inércia é uma característica geométrica muito importante porque a gente utiliza no dimensionamento
de elementos estruturais, porque através dele a gente consegue, né, obter valores numéricos que podem ser utilizados para definir a resistência da peça. Então, quanto maior for, né, o momento de inércia da seção transversal de uma peça, maior é a sua resistência. Okay? Então, a gente tem essas duas equações. Vamos agora considerar, né, essa propriedade. Nós temos superfícies compostas, aqui no caso, né, 3 áreas que compõem essa superfície. Aí nós temos essa propriedade. O momento de inércia total de uma superfície é a somatória dos momentos de inércia das figuras que a compõem. Né? Então, a gente pode calcular, por exemplo, o momento de inércia em relação a x, sendo a somatória do momento de inércia da figura 1 em relação a x, da figura 2 e da figura 3. Okay? Então, é bem tranquilo. Vamos seguindo agora para um exemplo. Né? Determine o momento de inércia da superfície achurada aqui em relação ao eixo x que passa pelo centroide. Então, dessa figura. Então, o eixo x que passa pelo centroide dessa figura foi definido aqui. Né? Então, ele quer o momento de inércia ix, né? Que passa pelo centroide da figura. A gente vai ver que a gente pode transladar esse eixo. Mas considerando aqui, qual que é o momento de inércia? Né? A gente tem, né, uma figura que ela é vazada. Né? Então, vai ser o momento de inércia da figura total, né, sem o raso, menos, né, o momento de inércia do vazado, né, da figura do vazado. Então, a gente pode calcular da seguinte forma. Nós temos, então, uma figura que é composta por 2 retângulos. Né? O momento de inércia do retângulo é igual, né, a x CG, né, que passa pelo centroide, é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Tá? Então, isso aqui foi obtido a partir dessa solução integral aqui. Então, a gente pode consultar esses valores em tabelas. Okay? Então, seguindo a nossa análise, a gente tem, né, essa informação. Então, a gente vai calcular para cada uma dessas figuras e aplicar aqui. Então, o ix CG dessa figura aqui, né, então, coloco aqui de um retângulo qualquer, é dado por essa expressão. A gente pode dizer para essa figura que é 1 sobre 12, né, a gente vai pôr em evidência que é dado, né, pela base vezes a altura ao cubo da figura 1. Vamos chamar a figura 1 essa figura aqui, menos base vezes a altura ao cubo da figura 2. Tá? Então, substituindo, aqui vamos chamar isso aqui de dimensão B, né, que é a nossa base. Aqui nós temos o B dessa figura interna. E aqui vamos chamar de H. Né? A gente pode agora aplicar isso aqui. Então, vou trazer aqui para cima que fica melhor para a gente ver. Então, o x CG dessa figura é dado por 1/12 multiplicado, né? A base dessa figura maior é 8, vezes a altura dela é 12. Então, é 12 ao cubo. Isso aqui, né? Menos a base dessa figura menor, que é 3, vezes a altura dela aqui é 8 ao cubo. Então, fazendo a multiplicação e a subtração corretamente, a gente vai chegar que o ix CG dessa figura é igual a 1024 centímetros a quarta. Tá? Então, a gente utilizou este eixo de referência. Para o retângulo, né, uma figura retangular qualquer, o momento de inércia da superfície, né, em relação ao eixo que passa pelo centroide pode ser obtido por essa expressão aqui. Ora, né, a gente não quer, né, o momento de inércia que passa pelo centroide, ou seja, a gente está buscando, né, o momento de inércia de uma superfície em relação a um eixo qualquer.
né? Então, nós temos essa figura aqui, né? Nós temos o eixo de referência que passa pelo centroide dela. Só que agora eu quero calcular o momento de inércia em relação, né, a um eixo qualquer. Então, a gente faz o seguinte cálculo. Né? Então, nós definimos aqui esses eixos aqui que a gente chama eixos paralelos, tá? Ou teorema de Steiner. O eixo paralelo ou teorema de Steiner diz o seguinte, né? Que o momento de inércia de uma superfície em relação a um eixo qualquer é igual, né? No caso aqui em relação ao eixo x, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide acrescido, né, do produto da área vezes, né, o quadrado da distância que separa esses dois eixos. Tá? Então, em relação a x, a gente vai utilizar essa distância, né, ao quadrado multiplicado pela área aí, né, mais o momento de inércia, considerando, né, o eixo aqui que passa pelo centroide. E de modo semelhante, a gente vai fazer um momento de inércia em relação ao eixo y. Então, o momento de inércia, a gente já viu, né, já comentei, que é uma medida de resistência do elemento estrutural. Mas, basicamente, né, a gente usa para a determinação das tensões normais. Vocês já viram na seção da aula 2.1. A gente calcula as tensões normais de flexão, né, e a gente utiliza o momento de inércia, né, diária do elemento. Então, tensões normais aqui estão sujeitas, né, aos elementos à flexão, a gente utiliza o momento de inércia. Então, a gente pode utilizar também, né, uma formulação com base no momento estático, mx, e o momento estático, my, tá? E substituir aqui nessa expressão. Então, nós temos aqui a equação. Então, aqui nós temos o teorema dos eixos paralelos e aqui, né, a definição de momento estático. O mx, né, é aquela distância em relação ao eixo de referência vezes a área. Então, a gente pode elevar todos os termos ao quadrado e isolar o y ao quadrado. A gente vai ter essa expressão, né? Aqui é o momento de inércia, né, em relação a um eixo qualquer, x. Tá? E nós temos aqui o ycg ao quadrado. Se nós agora pegarmos, né, essa adaptação e inserirmos aqui, né, a gente vai ter essa nova equação. Tá? Então, a gente pode agora, né, a gente vai ter mx quadrado dividido por a ao quadrado, né, no lugar de ycg. Então, a gente pode fazer essa substituição, né, multiplicado por a. Então, aqui a gente pode simplificar e chegar a essa expressão, né, que é uma formulação expressa em função do momento estático. mx, e aqui, né, temos a expressão adequada. Tá? Então, a gente pode utilizar essa formulação quando nós tivermos, né, os valores dos momentos estáticos da figura. Okay? Vamos seguindo aqui para mais um conceito teórico, que é raio de giração. Então, o raio de giração, Rx ou Ry, basicamente, né, é definido como a raiz quadrada, né, entre o momento de inércia e dividido pela superfície, né, pela área da superfície. A gente pode utilizar isso aqui, né, quando a gente está analisando, né, ou fazendo dimensionamento de pilares. Né. Os pilares estão sujeitos a cargas, né, compressivas, e geralmente são peças, né, que têm uma esbeltez, né, um diâmetro, né, um pouco, é bem menor do que a sua altura, né, e essas cargas compressivas tendem, né, a fazer com que haja, né, uma compressão paralela, né, a seu eixo longitudinal. Então, isso vai provocar, né, uma deflexão lateral. Essa deflexão lateral a gente chama de flambagem. Então, o raio de giração é utilizado para o estudo da flambagem. Qual que é a unidade aqui? Então, nós temos a seguinte expressão.
O momento de inércia de área é dado por comprimento a quarta. A área é comprimento ao quadrado. A gente pode reescrever isso aqui em termos de L ao quadrado vezes L ao quadrado, né? E aqui L ao quadrado. Então a gente pode retirar, né, esses termos aqui. Vai ficar L vezes L dividido por L. Então vai ser L ao quadrado dividido por L, que no final, né, vai ter unidade de comprimento. Então o raio de giração tem unidade de comprimento.